E a nossa conversa de hoje será sobre, então, eu chamei essa palestra de Capturando a Luz, é sobre telescópios, a maneira como a gente usa a informação que vem do cosmos na forma de luz e que chega até nós para compreender melhor o cosmos. Na verdade, essa palestra ela começa com uma certa componente filosófica. Talvez o Eloir se lembre disso num curso que ele participou anos atrás, em que nós discutimos o porquê que nós temos essa vontade de olhar para o céu. E outros seres vivos aqui do nosso planeta olham para cima, não exatamente para o céu, eles olham para cima com interesses imediatos. São interesses que têm uma razão biológica, tem oferta na vegetação, no que está por cima, tem alguma coisa que interesse, oferta de comida, de energia. Mas nós, quando a gente olha para cima, nós olhamos... Pode ser que a gente olhe para cima por um interesse meteorológico, ou por um momento de divagação, olha para cima para não ter que olhar para as coisas que estão no nosso nível. A gente olha para as nuvens, olha para o azul do céu, às vezes como uma divagação estética, inclusive, ou metafísica, mas eu divido o céu em duas partes. Quando a gente olha para as nuvens, ou para o azul do céu, a gente está olhando para o azul, para o céu atmosférico, um céu que está ao nosso alcance. Esse céu atmosférico, ele baixa até nós. E quando nós temos uma manhã, por exemplo, uma manhã de neblina, de cerração, a gente está em contato com uma parte do céu que são nuvens baixas que estão ao nível do solo. E essas nuvens fazem parte do céu atmosférico. Esse é o nosso céu de alcance imediato. Mas, desde a pré-história, a gente aprende que o céu se divide em duas partes. Esse céu mais baixo, o céu atmosférico, que é a casa de algumas forças da natureza, como nuvens, ventos, raios, trovões, isso, a gente chama isso as forças, algumas das forças da natureza. Então, esse é um exemplo das forças da natureza que estão nesse céu atmosférico. Mas, já na antiguidade, na pré-história, no alvorecer da nossa história, a gente descobre que, além do céu atmosférico, está um outro tipo de céu, com outro tipo de força. É o céu onde está o Sol, a Lua e as estrelas. Esse a gente chama, ou eu estou chamando, de céu astronômico. E se nós pensarmos um pouco mais de um ponto de vista mais metafísico, mais filosófico, uma das ações que nos torna únicos, nós, humanos, entre seres vivos, esse nosso ato unicamente humano, de olhar de modo inquisitivo o céu astronômico. Esse céu externo do Sol, da Lua e das estrelas é um céu que ele não representa nenhum tipo de interesse para os outros seres vivos, mas para nós humanos ele tem um interesse que é imemorial. A astronomia tem milhares de anos. A astronomia é contemporânea da nossa alvorada pré-histórica. Ou seja, o interesse pelos astros, pelo Sol, pelas estrelas, é um interesse, e pelos planetas, é um interesse que é muito anterior à nossa história. Ele é um interesse pré-histórico. Isso se deve, é uma coisa interessante da gente pensar, que nós estamos num planeta que tem uma atmosfera transparente. A atmosfera da Terra ela é pouco espessa, tem uma espessura pequena de algumas dezenas de quilômetros. Ela é transparente, ou ela pode ser transparente, onde não há nuvens. E do solo, a gente olhando para cima, nós enxergamos todo o cosmos. Porque não existe uma barreira entre a luz do cosmos e a superfície da Terra. A gente pode pensar que, se fosse em Vênus,
E se olhar para cima, para o cosmos, seria impossível, porque Vênus é um planeta que tem a sua superfície completamente envelopada por uma atmosfera espessa e coberta de nuvens. Então, pensar no lado de fora, em Vênus, não é um pensamento que se tem a partir de informações que vêm de fora, porque não tem informações de fora chegando. Então, a astronomia em Vênus seria difícil. Mas voltando um slide só, aqui na Terra nós temos um olhar que nos contempla, nos permite contemplar todo o universo. Então, já em tempos imemoriais, na pré-história, e no alvorecer da nossa história, em diversas civilizações, as pessoas notaram que entre os que se enxergavam no céu, entre as estrelas, se enxergavam estrelas que se moviam e que começaram a ser chamadas de planetas, ou estrelas errantes. Aqui nessa imagem eu mostro uma visão que nós tivemos em abril de 2002, que isso acontece com uma certa periodicidade, desde então não aconteceu mais tão claramente, mas eu me lembro, em que era possível, no começo da noite, observar 5 planetas ao mesmo tempo. Mercúrio, Vênus, Marte, Saturno e Júpiter. Isso é extraordinário. Essa noite, por exemplo, nós podemos ver no céu Mercúrio, Saturno e Júpiter. Essa noite passada foi uma bela noite de lua quase cheia. Eu saí para a rua pela meia-noite e enxerguei esses 3 planetas belíssimos, altos no céu. E são sempre visões que nos deixam pensativos. Além dos planetas, tem estrelas. Existe uma pergunta que se pode fazer. Quantas estrelas existem no céu? É uma pergunta que geralmente o pessoal pensa assim, bom, o número de estrelas é incontável. Mas na verdade não. É perfeitamente possível de contar as estrelas que se enxergam a olho nu, sem auxílio de nenhum tipo de instrumento óptico, nenhum binóculo, nenhuma luneta. Se nós nos formos a contar as estrelas, nós vamos achar um número de aproximadamente 9.000 estrelas. É claro que no cosmos existem muito mais estrelas, mas as que se enxergam sem ajuda de nenhum tipo de instrumento, só com os olhos, são aproximadamente 9.000. Então, o que nós temos é que, da pré-história até o começo do século XVII, e correspondeu à invenção do telescópio, o número de espécies astronômicas, que a gente chama de fenômenos astronômicos conhecidos, era 3. Estrelas, planetas, e alguma coisa que aparecia no céu muito raramente, que o pessoal chamava de estrelas novas. É interessante a gente dizer que eram 3 e não incluir os cometas nessa contagem, porque até o século XVII, até o século XVIII aproximadamente, os cometas eram considerados como sendo fenômenos atmosféricos. Não havia noção, que depois ficou clara a percepção, de que os cometas eram fenômenos astronômicos, que existiam fora da nossa atmosfera, existiam no cosmos. Então, se consideravam os fenômenos astronômicos como esses 3, estrelas, planetas e estrelas novas. Não se conheciam os muitos outros mais fenômenos astronômicos, que a gente vai falar daqui a pouco de alguns, não eram conhecidos porque a luz deles, o brilho deles, era muito pequeno. Era um brilho que não chegava, não era suficiente para ser percebido pelos nossos olhos, porque ou eles têm um brilho muito fraco, ou porque eles estão muito longe. Então, a olho nu, nós não podemos ver astros muito distantes, ou astros de pouco brilho. Vocês veem que mesmo não contando com nenhum tipo de instrumento, somente com os olhos, com a nossa possibilidade de ficar olhando o céu e anotar, e fazer registros do que a gente enxergava ao longo de muitos anos, na pré-história, na Idade Média, na Antiguidade,
Somente com a visão, sem auxílio de nenhum instrumento óptico, a gente já fez muita coisa. Isso até o século XVII. Na antiguidade já foi descoberta a precessão dos equinócios, um fenômeno ligado à rotação da Terra. Foi medida a duração do ano, que é um fenômeno ligado à órbita da Terra em torno do Sol. E foi determinado, ainda no século XVI, que o centro do nosso sistema planetário é o Sol e que a Terra e os outros planetas giram em torno do Sol. Todas essas descobertas importantíssimas foram feitas sem auxílio de telescópio, o que mostra até onde, que potencial que nós temos para explorar o nosso gênio humano. Por volta de 1610, começaram a ser usados instrumentos ópticos para potencializar a visão humana. Aqui nessa imagem aparece o primeiro telescópio feito em 1609, 1610 pelo Galileu, em Florença. Eu devo dizer para vocês que o ano passado, antes da pandemia, eu estive em Florença, passei em Florença, na Itália, alguns dias, visitei o Museu de Galileu e me deparei, estive na frente desse instrumento, que é o primeiro instrumento óptico usado pela astronomia. Começou uma revolução na história da ciência, e eu tive vontade de me ajoelhar na frente desse instrumento, porque para nós, amantes da astronomia, é um símbolo de uma revolução. O que fazem os telescópios? Eles amplificam as funções do olho. E vocês têm aqui, agora eu descobri que eu me lembrei que eu posso mostrar. Vocês estão vendo essa mãozinha? Aparece na tela de vocês também? Sim. Sim, ótimo. Então, nós temos que a luz, mostrando o olho, a luz vem do lado esquerdo, ela entra por uma abertura, que é a pupila, atravessa um líquido transparente, que é o cristalino, e vai até o fundo do globo ocular, onde está a retina, que é uma superfície fotossensível, que é sensibilizada, estimulada pela luz que está entrando no olho, e esse estímulo da retina é transmitido para o cérebro na forma de um pulso mecânico através do nervo óptico. É claro que o telescópio não funciona dessa maneira. O telescópio, ele captura a luz, assim como o olho humano, e dirige a luz para o plano focal, onde se forma uma imagem. E em função do tamanho da pupila, e a pupila, no caso do telescópio, é uma lente ou um espelho, o nível de detalhamento da visualização do objeto astronômico que está sendo observado é maior ou menor. Então, nessa figura, a pupila, se a luz vem de cima e está entrando num instrumento óptico, a pupila é a entrada, é o diâmetro da entrada por onde a luz está entrando e está sendo dirigida em direção ao fundo onde está o sensor, que no olho humano é a retina. E a área coletora é a área de um círculo, que é esse círculo dado pela abertura da pupila. Quanto maior a pupila, mais luz é capturada. Ou seja, uma fonte de luz com pouco brilho fica mais luminosa no plano focal. Então, aqui são dados exemplos do mesmo objeto de uma galáxia no cosmos, que é observada na letra A com um objeto de uma pupila, de uma objetiva pequena, um telescópio de uma objetiva um pouco maior, um telescópio de uma objetiva já considerável, e quando nós usamos um telescópio grande, nós temos um nível de detalhamento que é muito mais notável. Esse é o que a gente chama de poder de resolução.
Aqui tem uma figura que aparece o olho humano, em que nós temos, em condições de iluminação intensa, uma pupila quase fechada. Em condições de iluminação mais débil, a pupila se abre. Em condições de observação noturna, o olho humano pode ter uma pupila de até 8 milímetros de diâmetro, aproximadamente. Para dar um exemplo de como é que são alguns telescópios que estão em funcionamento hoje em dia, comparado com a dimensão de um ser humano, de 1,70 m, por exemplo, o telescópio, o espelho primário, ou seja, a objetiva do telescópio espacial Hubble, tem 2,4 metros. Ou seja, é um poder de amplificação muito maior que os 8 milímetros do olho humano. Esse poder de resolução, e esse é um dos poucos slides que nós temos nessa apresentação, que são um pouco mais longos em termos de equacionamento, esse poder de resolução a gente mede geralmente através de um ângulo, que é o menor ângulo na cena observada que pode ser distinguido na imagem. Existe uma fórmula, que é o critério de Rayleigh. Esse ângulo alfa é igual a 1,22, em vez do comprimento de onda da luz que está entrando no telescópio ou no nosso olho, vezes o diâmetro da objetiva, ou o diâmetro da pupila. Se a gente usa uma luz visível de comprimento de onda médio, por exemplo, de 5.000 angstroms, e usa a pupila do olho humano de 8 milímetros de abertura, nós temos um ângulo de 15 segundos de arco. O que significa 15 segundos de arco? A gente pode comparar isso com um objeto que todo mundo conhece, que tem um diâmetro angular conhecido, que é a Lua. A Lua tem um diâmetro angular de 30 minutos de arco, ou seja, é 120 vezes mais do que a nossa capacidade de observar detalhes em objetos distantes. Ou seja, a gente consegue ver na Lua, teoricamente, detalhes na superfície lunar 120 vezes menor do que o tamanho da Lua. E por isso a gente consegue ver, e os antigos conseguiam ver na superfície da Lua, uma série de detalhes. Já na antiguidade, apenas a olho nu, a superfície da Lua foi descrita, foi mapeada na forma daquelas feições que os antigos chamavam, por exemplo, de mares, que eram as partes da Lua de cor mais escura. É o que nós mostramos aqui. Então, por exemplo, a olho nu, eu tentei reproduzir nessa figura mais ou menos o que a gente enxerga da Lua, a olho nu. Nós enxergamos mais ou menos assim a Lua, com algumas partes mais escuras, algumas partes mais claras, mas que já com um pequeno telescópio nós conseguimos ver na superfície da Lua detalhes nunca antes imaginados, que são as crateras, as montanhas, as depressões, as grandes planícies, que são os mares. Ou seja, os telescópios amplificam a nossa capacidade de visualização. Eu tirei essa figura de um livro dos anos 80 chamado Descoberta Cósmica, do Martin Harvett. Foi um diretor do Instituto Smithsoniano, do Museu Smithsoniano de Astronáutica e Astronomia em Washington, em que ele mostra, aqui no começo dessa lista, os fenômenos astronômicos conhecidos e que foram sendo descobertos, e lá no ano de 1600, os fenômenos astronômicos conhecidos, em 1600, 1650, eram estrelas e planetas, e estrelas novas. Aqui na Antiguidade, e lentamente, a partir da descoberta do telescópio, começaram a ser juntados à lista de fenômenos astronômicos outros fenômenos até então não conhecidos, os cometas, depois as luas dos planetas, que foi a primeira descoberta de Galileu em 1610, quando ele observou Júpiter e viu que em torno de Júpiter havia pequenos satélites girando em torno de Júpiter. Os anéis em torno de Saturno, que foram lá por 1650, identificados como sendo uma feição associada a certos planetas, e isso foi aumentando com o tempo numa função
assintótica, cada vez mais rápido, a partir que o tamanho dos telescópios aumentavam. E nós temos lá no final do século XX, aproximadamente 40, 45 fenômenos astronômicos, incluindo galáxias, a poeira interestelar, as supernovas, as radiogaláxias, as estrelas de fulgurações, as estrelas de raio-x, os pulsares, os quasares, as fontes superluminosas. E tem uma discussão que não tem resposta ainda, se essa curva assintótica ela vai continuar para sempre, ou seja, sempre vão se descobrir fenômenos astronômicos novos, ou se com o poder dos nossos telescópios, que já são gigantescos, e conseguem atualmente enxergar até quase o fundo do cosmos, nós estamos finalmente conseguindo descobrir tudo que há para ser descoberto no cosmos em termos de fenômenos. É uma discussão que não termina, mas a gente tem uma certa dificuldade atualmente em pensar que essa curva vai continuar crescendo a taxa que estava crescendo. Talvez ela vai começar a diminuir, vai começar a ficar mais suave, e a taxa de descobertas de fenômenos astronômicos novos vai estabilizar e quase tender para zero. Então, as fases da evolução dos telescópios, ou seja, dessa amplificação da nossa capacidade visual de observar o cosmos, foram diversas. Ela começou com os telescópios refratores, ou seja, com lentes, Galileu, em 1609, continuou com os telescópios baseados no princípio de reflexão, ou seja, os telescópios com espelhos, lá com Newton, na segunda metade do século XVII, continuou com a substituição do olho como detector de luz no começo do século XX, com a invenção da fotografia, continuou com a introdução de espectrógrafos, ou seja, a dispersão da luz nas suas cores, durante o século XIX, continuou com a introdução de detectores eletrônicos na segunda metade do século XX, e continuou depois com telescópios para radiação eletromagnética, que eu estou aqui chamando de luz, mas com itálico, porque não é bem luz, para radiação eletromagnética não visível no século XX, e com os telescópios espaciais na segunda metade do século XX. Então, indo por essas etapas uma a uma, o telescópio refrator, aqui nessa figura, se a gente considerar a luz vindo da direita, ela passa por uma lente objetiva, pupila, como a gente chamava, e essa luz é convergida em direção a um plano focal, onde se coloca ou o olho, ou uma câmera fotográfica, ou um sensor. E esse é o tipo de telescópio mais simples, o mais original. Os primeiros telescópios eram assim, que ainda existem alguns para vender hoje em dia, que são algumas lunetas, e todos os binóculos funcionam com refração da luz, ou seja, com a luz que tem o seu percurso desviado por uma lente convergente, e a luz converge em direção a um plano focal. O tamanho de um telescópio refrator é limitado não só pelo peso imenso de uma lente, quando ela é grande, mas também por problemas de convergência da luz de várias cores. E aqui eu forneço uma fotografia do maior telescópio refrator que existe no mundo, é do final do século XIX, uma lente de 1 metro de diâmetro, é considerado o limite para esse tipo de telescópio. Essa aqui é uma fotografia histórica, porque ela mostra, anos depois, já no século XX, a visita, aqui está a pessoa, Albert Einstein, visitando o observatório de Yerkes e posando para uma fotografia ao lado de toda a equipe de funcionários do observatório de Yerkes, que fica no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Na passagem do século XIX para o século XX, os telescópios refletores já estavam ao alcance de uma tecnologia mais avançada,
e sem aberrações cromáticas, ou seja, sem problemas de convergência de luz de vários comprimentos de onda, ou seja, sem que a imagem ficasse borrada, uma imagem colorida ficasse borrada, superando esse problema, e com o peso de um espelho sendo muito mais leve que uma lente maciça, eu escrevi aqui sem limitação de tamanho. Na verdade, até um espelho tem limitação de tamanho. A limitação hoje em dia dos maiores telescópios de espelho maciço, tem um espelho da ordem de 6 ou 7 metros. Eles são mais complicados, mas o ganho que se tem com isso é muito grande, porque o tamanho do telescópio refletor pode ser muito maior, ou seja, a amplificação da luz é muito maior, a resolução é muito maior. Ele funciona da seguinte maneira: se a luz vem do lado esquerdo e entra dentro do telescópio, a luz é refletida por um espelho côncavo, uma concavidade. Essa concavidade faz com que a luz seja dirigida em direção a um segundo espelho, também com superfície convexa nesse caso, e a luz é dirigida para um furo que o espelho tem. Esse é um tipo de telescópio refletor chamado Cassegrain, e a luz vai para um plano focal onde se coloca o sensor, e raramente, nesse caso, ainda hoje em dia há casos, mas não são muito numerosos, se coloca o próprio olho, é possível olhar. Mas geralmente nos telescópios modernos o que tem aqui é uma câmera. Essa imagem fornece um exemplo dos telescópios Keck, um espelho de 10 metros de diâmetro, na forma de mosaico, no Havaí, situado bem alto para que uma boa parte da atmosfera fique abaixo do telescópio e tenha menos turbulência atmosférica. E os espelhos muito grandes, eles tendem a ser mosaicos de espelhos menores. Aqui, cada espelho menor, na forma de uma forma hexagonal, tem aproximadamente 1 metro de diâmetro, e se faz, então, montagens desse próprio. Aqui é um exemplo do próprio telescópio Keck. Agora, o problema do nosso olho como um observador é que o olho é um detector instantâneo, ele não acumula luz. Se nós olhamos através da ocular de um telescópio, muitas vezes a gente não enxerga muita coisa, porque mesmo com o telescópio fazendo uma coleta de bastante luz, às vezes ela não é suficiente para nós enxergarmos a imagem. Se um detector pudesse ir acumulando luz, a gente poderia então juntar essa luz, a gente diz fazer uma integração da luz, fazer um registro de átomos, de astros muito mais fracos. No início do século XIX se inventou a fotografia. E a fotografia foi a primeira possibilidade que nós tivemos de fazer uma integração da luz, da acumulação da luz durante algum tempo. E eu dou aqui um exemplo de como que, observando a nebulosa de Órion, com uma acumulação de luz, um tempo de exposição, como se chama, de 1 minuto, se enxerga alguma coisa. Um tempo de exposição de 3 minutos, muitos detalhes já começam a aparecer. Um tempo de exposição de 6 minutos, a nebulosa de Órion já mostra muito mais do que mostrava com um tempo de exposição menor. A outra descoberta do século XIX, que foi revolucionária para nós, é a descoberta da espectroscopia. Aqui nós damos um exemplo, uma estrela, por exemplo, o Sol, em que a luz da estrela vai em direção a um prisma. O prisma faz a decomposição da luz nas suas cores, e nós temos a possibilidade, em algum lugar, de colocar, quando o espectrógrafo, quando essa decomposição da luz é acoplada a um telescópio, ou é acoplada a um sensor com uma câmera fotográfica, no plano focal nós temos a possibilidade de registrar esse espectro. Esse espectro ele carrega informações sobre a composição química da fonte de luz. Ou
seja, espectrógrafos associados a telescópios permitem explorar o universo e saber a composição química das estrelas distantes. Aqui, por exemplo, nessa figura de cima, nós temos um espectro contínuo, que não tem nenhuma feição espectral, a não ser as próprias cores, azul, verde, amarelo, vermelho. Aqui nós temos o espectro do Sol, em que, sobrepostos essas cores azul, verde, amarelo, vermelho, nós temos informações, nós temos o que a gente chama de linhas espectrais, que são sinal de absorção da luz solar por componentes da atmosfera solar, que revelam a existência na luz solar de hidrogênio, cálcio, ferro, sódio, hidrogênio de novo. E nós temos exemplos de como que nós podemos identificar no espectro solar os elementos presentes. Porque o espectro do sódio, quando a gente vai no laboratório e faz o sódio ficar luminescente, ele vai projetar linhas espectrais, e algumas delas, essas duas linhas espectrais que eu estou marcando aqui, elas estão presentes no espectro solar, e, portanto, nós sabemos que o Sol contém sódio. O hidrogênio, essas linhas espectrais aqui do hidrogênio, essa, e lá adiante, são linhas espectrais de transições do hidrogênio. E se tem no espectro solar essa aqui, essa sim, essa corresponde àquela linha espectral do Sol, essa corresponde àquela linha espectral do Sol, e, portanto, o Sol tem hidrogênio. Cálcio, da mesma maneira, está aqui as linhas do cálcio presentes no espectro solar, e assim por diante, mercúrio, neônio, e todos os elementos químicos, e atualmente inclusive moléculas, foram medidos em laboratório, tiveram as suas transições e as suas linhas espectrais catalogadas em função do seu comprimento de onda. Nós podemos saber, quando nós observamos o espectro de uma estrela, quais são os componentes químicos, os elementos químicos que estão presentes na estrela. Além disso, com o desenvolvimento da física na segunda metade do século XX e a física de estado sólido, a partir dos anos 80 aproximadamente, isso começou um pouco antes. Eu me lembro que o primeiro artigo que eu li sobre isso foi em 72. Uma nova tecnologia de detectores para imagens foi desenvolvida e que substituiu, hoje em dia, já totalmente a fotografia. Os detectores de estado sólido, por exemplo, os CCD, têm uma eficiência de captação da luz de mais de 50%, enquanto que a fotografia tem uma eficiência de, no máximo, 10%. Os detectores CCD, eles são melhores para certas finalidades. Professor. Alô, oi? Você... Não, só uma Diga. questão. Quanto de fotografia, tu quer se referir à fotografia química, onde tu bota um fio e ele é queimado? Sim, quando eu falo de fotografia, eu falo daquela fotografia que pegava um rolo de filme, colocava dentro de uma câmera fotográfica, e depois tinha que tirar o filme da câmera e fazer a revelação do filme. É essa a tua pergunta? Sim, sim. Não, aqui... Sim, era isso. Obrigado. Porque tu vê, não é só a questão que para tirar uma fotografia nós precisávamos de mais luz do que para um CCD. Eu me lembro quando eu era mais jovem, e eu ainda tinha uma câmera fotográfica convencional, um filme fotográfico, e eu ia, por exemplo, em uma festa de criança, e eu tinha que tirar uma fotografia, às vezes o ambiente era um pouco escuro, a fotografia não saía boa, porque não tinha luz que chegasse, tinha que usar um flash. E hoje em dia, com as câmeras CCD, inclusive essas câmeras CCD que estão dentro de tudo que é telefone celular, praticamente não se usa mais flash, porque o CCD é muito mais sensível à luz, e ele consegue funcionar com níveis de luz muito mais baixos. Mas, além do mais, as câmeras, os detectores de estado sólido, como CCDs e CMOS, eles têm uma outra característica que a fotografia não tem.
Quando tu tira uma fotografia com filme, tu revela a fotografia, tu tem na mão uma imagem, que é uma fotografia, como a gente chama. Agora, o CCD, a informação, uma imagem com CCD, ela é guardada dentro de um computador, como um arquivo, e tu pode transmitir esse arquivo pela internet, ou de alguma outra maneira, para qualquer lugar do mundo. E a visualização se dá geralmente numa tela, e tu só vai imprimir uma imagem CCD se tu quiser fazer uma cópia, como se diz, uma cópia dura em papel. Então, a transmissibilidade de uma imagem CCD permitiu uma revolução no registro e na transmissão de imagens que com a fotografia era muito menos possível. Bom, no final da segunda metade do século XX, e já nos anos 50 praticamente, começou a nascer a percepção, se descobriu que dos objetos cósmicos, das estrelas, do Sol, das galáxias e até dos planetas, vem para nós um outro tipo de radiação que não é visível, que é a radiação de ondas de rádio. E nas galáxias, especialmente, o meio interestelar, o Sol emite radiação nesses comprimentos de onda. Essa radiação para nós não é visível, mas ela é registrável, é possível de medir essa radiação, de observar através de receptores de rádio, que também usam espelhos coletores ou bacias coletoras dessa radiação, que chamam-se antenas de rádio. Essa é uma imagem de um arranjo de grandes antenas de rádio que existem no oeste americano, numa região desértica, destinada a observar o espaço profundo. Por exemplo, quando a gente observa Júpiter nos comprimentos de onda do visível, nós enxergamos Júpiter como a gente sempre enxergou, mas quando a gente observa Júpiter em ondas de rádio, com comprimento de onda de 21 centímetros, a gente observa aqui no centro Júpiter, mas também em torno de Júpiter, toda uma região que faz parte de Júpiter, claro que com uma densidade muito mais tênue, isso é gás praticamente, é plasma, é gás, mas que faz parte de Júpiter também, que a gente não enxerga nessa nossa limitação de enxergar apenas no visível. E, finalmente, quando a gente leva telescópios para cima da atmosfera terrestre, a principal vantagem desses telescópios que nós temos agora no espaço é observar os astros em comprimentos de onda que são absorvidos pela atmosfera. A atmosfera absorve o ultravioleta, absorve a maioria do infravermelho, e também a luz chega ao telescópio sem ter que atravessar a atmosfera e sem ter as degradações nas imagens provocadas pela turbulência atmosférica. Então, levar os nossos meios de observação para fora da atmosfera e deixá-los em órbita representa, de novo, um ganho muito grande. E, por exemplo, uma imagem que dificilmente a gente conseguiria registrar aqui da Terra, é uma imagem clássica da história da astronomia, embora seja relativamente recente, é o campo ultraprofundo do telescópio Hubble, em que mostra galáxias a muitas distâncias. Essa imagem aqui é praticamente pura galáxia. Olhando bem essa imagem, eu consigo ver talvez uma estrela, que é essa aqui, no canto, no lado direito da imagem, tem uma estrela, mas todo o resto que está sendo registrado aqui, todos esses pontos, ou formas, são galáxias, algumas mais perto, que são as maiores, algumas mais longe, que são as menores, algumas muito longe, que são aqueles pontinhos. São galáxias, galáxias e galáxias, sendo que as mais distantes, e quando mais longe a gente observa, quanto mais distante a gente observa um objeto, mais tempo a luz demorou para chegar até nós, e, portanto, há mais tempo a luz saiu daqueles objetos, e, portanto, o objeto mais jovem é com relação à nossa percepção. Os objetos mais distantes têm menos de 1 bilhão de anos, ao passo que os mais próximos estão aqui
de um tamanho relativamente grande, são objetos que estão mais perto de nós, que estão a uma distância de 1 bilhão de anos-luz, por exemplo, ou menos, e, portanto, eles têm 1 bilhão a menos de idade do que nós, e, portanto, eles têm uma idade entre 12 ou 13 bilhões de anos, ao passo que aqueles mais distantes têm idades muito menores, porque a luz saiu deles a um espaço de tempo muito maior. Outra coisa que eu queria considerar com vocês é o perigo que nós temos da nossa iluminação noturna, que é cada vez maior, e a gente chama isso de poluição luminosa. Vejam vocês aqui um exemplo de uma cena urbana, em que nós temos postes de iluminação, cujo objetivo supostamente era iluminar essa pista de autoestrada, mas a iluminação, a luz, boa parte da luz vai para cima, ou seja, não tem objetivo nenhum de mandar a luz para cima, é um desperdício de energia, um desperdício de iluminação imenso, o que nos leva àquelas imagens famosas do planeta Terra de noite. Essa é uma imagem montada com mosaicos, em que nós temos uma cena noturna, em que boa parte da luz que é gerada no leste americano, no litoral brasileiro, na Europa, ao invés de ser usada para iluminar a superfície terrestre, ela vai para o espaço, que é um desperdício absoluto. A utilidade de iluminar o céu é nenhuma, é apenas uma falta de planejamento, uma falta de otimização num projeto de iluminação pública. Então, nós estamos terminando já, praticamente. A consideração final que eu quero fazer para vocês é que nós temos a sorte de viver num planeta com uma atmosfera tênue, transparente, que até há pouco tempo atrás, esse planeta, e nós na superfície dele, podíamos observar o céu através da nossa atmosfera transparente. Nós praticamente não podemos fazer mais isso. Quem mora nas cidades consegue enxergar, na média, 2 ou 3 ou 4 estrelas mais brilhantes. Já os planetas com alguma dificuldade, não se enxerga mais a galáxia, não se enxerga mais as estrelas, por causa da poluição luminosa. E então, a minha consideração final, que eu volto ao começo da minha aula, dessa palestra, dessa nossa conversa, um traço essencial da nossa humanidade, que nos distingue dos animais, era olhar além do céu atmosférico e olhar para o céu cósmico, o céu astronômico. Nós estamos perdendo essa possibilidade que nós temos. Olhar o céu é um direito que nós temos, e nós devemos lutar para que a poluição luminosa não nos tire esse direito. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês. Boa tarde, professor. Meu nome é Gilberto. Eu vou abrir a câmera aqui. Sim. Enxergar aqui. Tá, vou ver aqui. Agora já dá para enxergar. Isso. Boa tarde, professor. Tá. Meu nome é Gilberto. Eu estive observando uma das fotos ali. Uma coisa que preocupa muito, que hoje eu pesquiso muito e vejo aí no noticiário, é o lixo lá em cima, né, também na atmosfera. Isso também pode ser visto por telescópio aqui embaixo. Esses lixos que orbitam em órbita lá e muita coisa, né, porque o nosso lixo aqui no mundo pode ser reciclado, né, e o que fica lá em órbita, alguma coisa cai na Terra, outra fica orbitando lá, isso pode ser visto por telescópio também? Muito pouco. Muito pouco é realmente registros de objetos que passam na frente do campo visual de um telescópio. São raros. A coisa funciona assim atualmente. O pedacinho do céu que está sendo observado por um telescópio, especialmente um telescópio moderno que tem um campo de visada extremamente restrito devido à profundidade que a gente está querendo fazer na observação,
O pedacinho do céu é muito pequenininho. Se tu imagina a Lua como tendo, o tamanho da Lua é meio grau quadrado. O campo visual típico de observação de um telescópio é muito menor do que o tamanho da Lua, mas 1000 vezes menor. Então, a possibilidade que um pedacinho de lixo espacial passe na frente do campo visual durante o tempo de exposição é uma possibilidade bastante baixa. Eu tenho visto na literatura, de vez em quando, algumas fotografias de grande campo, ou seja, em que o campo visual da observação é do tamanho da Lua ou mais, e aí sim, aparece de vez em quando um risco na imagem, que é a passagem de um satélite. Mas isso são para observações de grande campo. As observações normais raramente são perturbadas. O que o pessoal tem se preocupado um pouco mais atualmente, e houve até uma resposta pelo responsável, é porque esse novo sistema de satélites de internet, o Starlink, que tem sido lançados em lotes de 60 satélites de cada vez, vão ser 9.000 satélites. Os primeiros deles tinham a superfície, o revestimento deles eram brilhantes, e como eram muitos satélites, eles faziam, refletindo a luz do sol lá em cima, eles davam para o céu um certo brilho que prejudicava as observações, mesmo que eles não estivessem passando na frente. A comunidade científica se dirigiu aos gestores do sistema Starlink com essa preocupação, e os novos satélites Starlink têm um revestimento de baixa refletividade, o que faz com que eles, em princípio, e esperemos que seja assim, vão atrapalhar muito pouco as observações astronômicas. O lixo espacial, evidentemente, é um problema, mas não tanto para a astronomia, mas especialmente para a segurança e as condições de operação dos próprios satélites artificiais, porque se há muito lixo espacial, colisões podem começar a acontecer e satélites podem ser perdidos. Esse é um problema que tem que ser, que gera uma preocupação. Já há uma série de projetos para fazer a remoção do lixo espacial, especialmente os projetos para não continuar gerando esse lixo espacial. E, de fato, é um problema sério, mais para a astronáutica e para os satélites artificiais do que para a astronomia propriamente dita. Eu espero ter respondido, Gilberto. Sim, muito obrigado aí pela resposta. Até tive também a resposta que o senhor me deu aí sobre o Starlink, né, que o senhor falou. Também houve uma mudança no metal, nas cores, né, para não causar brilho lá no espaço, né? Isso também li sobre isso também. Ontem eu estava estava seguindo o lançamento do foguete da SpaceX, que ia lançar o mais 60 satélites Starlink. No fim, o lançamento foi adiado devido a mau tempo, mas mostrou algumas imagens dos satélites de Starlink naquela disposição de lançamento, e eu notei que o revestimento dos satélites é de uma cor preta fosca, ou seja, a refletividade já é bem menor do que os primeiros. Sim. Você falou também sobre a luz ali, a luz que reflete para cima, né, da iluminação pública também, né? Aqui na minha região, eu trabalho de segurança à noite, né? Aqui é mais escuro e é muito bom de observar o céu daqui, porque não tem iluminação na estrada ali, e eu trabalho, eu consigo observar muito bem, não tem essa luz que o senhor mostrou, né? Que muita iluminação pública na estrada aqui, nessa região do pé da Serra Gaúcha, né? Que aqui é o Vale Real, Rio Grande do Sul, e eu, fazendo a minha ronda, eu consigo observar bem o céu no escuro mesmo, né? Exato, isso é um privilégio. Não é todo mundo que tem essa possibilidade hoje em dia. Isso, tenho que ficar 13 horas acordado, das 5 da tarde até as 6:30 da manhã, e à madrugada eu fico ao relento lá, olhando para o céu, né? Como o senhor diz, admirar
essa imensidão toda aí, né? Hoje a gente... Essa maravilha, é verdade. Né, porque a gente anda com muita pressa, às vezes nem olha para o céu, né? Eu, graças a Deus, eu consigo ficar olhando, né? Vendo muita coisa e às vezes curioso, né? Para saber o que é, né? Tem coisas que passam lá que a gente, às vezes é um brilho, às vezes é uma coisinha que não tem explicação, né? A gente tem, pelo menos eu gostei muito das aulas, a primeira vez que eu tive lá no IFE, com o professor Eloíra ali, eu olhei a primeira vez no telescópio, é a primeira vez com ele ali, e eu gostei, né? Eu digo, agora eu quero participar disso aí, eu quero também fazer parte, descobrir alguma coisa, né? E ter curiosidade de aprender. É muito bom. Obrigado. É muito bom, muito bom. Eu faço isso quase todas as noites aqui no campo onde eu estou morando. Professor, muitos dos que nos assistem agora, os que participam do clube, que por hora não puderam estar presentes, em função de que tem aulas e tal, tem uma certa curiosidade em saber como é o trabalho de um astrônomo. O astrônomo fica lá no telescópio, olhando a noite inteira na objetiva e querendo descobrir alguma coisa. Como é que é o trabalho do astrônomo profissional? Olha, durante a minha carreira como astrônomo, a coisa mudou bastante. Eu comecei numa época, lá nos anos 70, em que o número de grandes telescópios no mundo ainda não era tão grande, e os sensores disponíveis pela tecnologia ainda não eram tão sofisticados. Então, eu ainda fui da época, na verdade, até antes, eu ainda fui da época em que a gente colocava o olho na ocular de um telescópio. Por incrível que pareça, no telescópio refrator do Observatório Central da URGS, ali no centro de Porto Alegre, eu observava Marte, colocando o olho na ocular do telescópio, e com meus acompanhantes, a gente fazia desenhos de Marte, porque nem câmera fotográfica nós tínhamos. Mas isso não era observação profissional. Profissionalmente, com telescópios de uso profissional, já naquela época, e nós tínhamos logo depois, no telescópio refletor de 50 centímetros de Morro Santana, a gente coloca no plano focal uma câmera, naquela época era um filme fotográfico, apontava o telescópio em direção a um objeto que estava no nosso programa de observações, ou seja, tudo começava com o planejamento das observações, feito com antecedência, no qual a gente se colocava uma questão: qual é o problema astronômico que nós queremos estudar? E alguém dizia, então, por exemplo, o grupo de estudos, nós queremos estudar cometas e queremos registrar, acompanhar o desenvolvimento da cauda de um cometa durante os 2 meses em que o cometa está se aproximando do Sol e está sendo então, aquecido pela luz solar, e o cometa está sublimando e está desenvolvendo uma cauda. E nós queremos, então, acompanhar esse processo de formação para melhor compreender a dinâmica da formação de cauda de cometas. Muito bem. Feito a hipótese, ou seja, feito a colocação do problema, se planejam as observações. A que horas o cometa vai passar, a que horas o cometa será observável a partir do nosso telescópio. Então, se diz, o cometa será observável da meia-noite às 4 da manhã. Muito bem. Então, ou seja, do pôr do sol até a meia-noite, a gente pode observar outras coisas, um outro programa de observação. À meia-noite, se aponta o telescópio para o cometa e se coloca no sensor, no plano focal do telescópio, a câmera, o sensor, que pode ser, naquela época era uma placa fotográfica, um filme fotográfico. Hoje em dia são sensores eletrônicos, são como CCDs, e se faz durante o tempo em que o objeto de interesse está visível, se faz o registro por imagens do objeto. Se nós queremos medir a luz do cometa, ou da galáxia, ou do planeta,
através de um espectrógrafo. O que nós temos no plano focal não é uma câmera, é um espectrógrafo com, faz parte do espectrógrafo uma maneira de registrar o espectro, que é, de novo, no plano focal, uma câmera, um espectro. A partir disso, termina a noite, termina a janela em que o objeto de interesse está visível para nós, se encerram as atividades e os dados vão ser analisados no laboratório através de um computador, através das técnicas de análise de dados correspondentes ao problema que nós temos. Hoje em dia já não é mais tanto assim. Os telescópios dos grandes observatórios funcionam, muitos deles já de maneira remota, isso muito antes da pandemia, ou seja, tu não viaja mais para aqueles grandes observatórios que estão no Chile, nas montanhas do Chile, nas montanhas do Havaí, nos desertos americanos, no alto das montanhas das Ilhas Canárias. O observatório ele é equipado por uma equipe de técnicos que operam os instrumentos, a partir do programa de observações que foi determinado pela comunidade astronômica, através de uma discussão de quais são os problemas astronômicos que são interessantes de serem estudados. Inclusive existe uma competição, cada pessoa tem o seu programa, tem o seu projeto que compete com outros, cada pessoa recebe algumas horas de observação, e nos momentos, nas horas de observação atribuídas para uma pessoa, a pessoa se coloca na frente de um computador e vai recebendo os dados registrados pelo telescópio, pelo observatório, que está sendo operado por técnicos altamente especializados. Hoje em dia, e já há bastante tempo, alguns 10 ou 15 anos, o astrônomo não toca mais no telescópio. O telescópio, hoje em dia, esses grandes telescópios são equipamentos de 10, 20, 50, 100, 200 milhões de dólares, que são operados por uma equipe de técnicos altamente especializados, e o astrônomo, ele diz o que ele quer, para onde que o telescópio deve ser apontado, quais são os sensores que devem ser acoplados ao telescópio, como que esses sensores têm que ser operados, para que ele produza os resultados observacionais que o astrônomo quer. O astrônomo recebe em seu gabinete ou em sua casa os arquivos com os dados, e ele vai trabalhar nisso depois um tempo bastante longo. Eu não sei dizer exatamente quanto tempo isso corresponde, mas vamos dar um exemplo, assim, sem compromisso. 1 hora de observação num telescópio moderno, hoje em dia, exige, por parte de um astrônomo, meses de trabalho de redução de dados. O que significa que um telescópio moderno, hoje em dia, ele serve uma comunidade de astrônomos muito grandes, porque a competição continua sendo grande, e um telescópio grande e bem capacitado, ele não tem tempo ocioso nunca. Ele está sendo requisitado todas as noites do ano. Ou seja, aquela ideia do astrônomo que passava a noite do lado do telescópio, trabalhando, eu fiz isso durante 20 anos, mas hoje em dia isso não existe mais, praticamente. O astrônomo, ele, muitas vezes, nem se deixa mais o astrônomo chegar perto do telescópio. Não, a pergunta é no telescópio de reflexão. Desculpa, eu peço. O telescópio que tem os vários espelhos, tem várias partes que estão passando na frente do espelho. Essa área aqui que está sendo tapada não influencia na imagem? O espelho secundário, muitas vezes, ele tem hastes de suspensão que passam na frente da imagem. Frequentemente isso atrapalha, mas, na verdade, o que acontece é frequente que, inclusive, o que se pensa,
Uma proposta que se faz, uma proposta tecnológica para evitar, isso se chama a obstrução do campo pelo espelho secundário e por outros componentes da estrutura do telescópio. Para evitar, isso é inevitável, e a não ser que se tome uma solução tecnológica extremamente complicada, que tem sido sugerida, e que eu não acho que até hoje ninguém nunca se fez, que é fazer com que a convergência da imagem, eu estou tentando me lembrar, a convergência da imagem em direção ao plano focal se faça numa direção fora do eixo óptico do telescópio, o que dá para fazer com um espelho com uma deformação que ele não seja mais uma deformação simétrica com um plano focal ao longo do eixo óptico, mas uma convergência da luz que está chegando para fora do plano óptico e para fora do tubo do telescópio. A obstrução do campo do céu por componentes do telescópio, como o espelho secundário, existe, e é um problema de solução tecnológica extremamente complicada, mas que se sabe como fazer, mas que eu acho que até hoje praticamente ninguém tentou. Tu tem que jogar a imagem para fora do eixo óptico do telescópio. Do eixo óptico, exatamente. Tem que jogar a imagem para fora do eixo óptico. Isso se consegue com um espelho, com uma deformação do espelho que, do ponto de vista técnico, para fazer é muito difícil. É o que se faz. O suporte, geralmente, é o mais fino possível. Ele praticamente não aparece, não aparece no plano focal. Tu coloca no plano focal a parte central da imagem, que não tem as hastes de apoio do espelho secundário, e aí tu não tem esse problema. Entendi. Não, mais uma dúvida, quando tu falou de aberração cromática no telescópio refrator... No refrator, ela seria o quê? É o seguinte, o telescópio refrator, ele funciona como uma lente. A luz chega na lente, atravessa a lente, e como a lente ela é convexa, a lente opera uma convergência da luz em direção ao plano focal. Só que, como a luz é composta de vários comprimentos de onda, a luz do objeto que está entrando no telescópio tem uma componente vermelha, uma componente azul, verde, amarela e assim por diante. A convergência de cada cor se dá com um comprimento focal diferente. E no plano focal, tu só vai ter a convergência perfeita de uma cor. Por exemplo, se tu consegue no plano focal a convergência da cor azul, a convergência da cor vermelha se dá além do plano focal. E tudo que é vermelho na imagem fica fora de foco. E tu só consegue ter foco para a cor azul. A cor verde está um pouquinho fora de foco, a amarela está um pouquinho fora de foco, a cor vermelha está mais fora de foco ainda. Isso se chama aberração cromática. Então, é um problema que para o telescópio refrator é uma de solução muito difícil. Eu teria que fazer uma lente composta, que aumenta a complicação do aparelho de uma maneira muito grande, aumenta o peso do aparelho também. Então, o problema da aberração cromática, que é essa falta de foco para as diversas cores, é um problema que se resolveu simplesmente abolindo as lentes e começando a usar espelhos, que são muito mais leves também. E não tem mais aberração cromática com telescópios refletores.